Que testemunho? Qual o testemunho que a gente deixa? O que a gente tem feito nos nossos dias e o que a gente está deixando para frente? Porque como o senhor falou, daqui a pouco, se o Senhor nos vier nos buscar, a gente tem um tempo para passar aqui. E depois disso, as gerações vão vir. E não é todo mundo que vai ser Lutero, que vai 500 anos depois as pessoas vão estar falando sobre ele. Não é Agostinho, não é esse tipo. Nem todas as pessoas vão ser essas. Lutero não queria ser Lutero, assim, né? Lutero não pensou em ser Lutero. Nossa, daqui só a 500 fez o que eu vou anos fazer isso para poder daqui a 500 anos ser Meu lembrado. nome vai ser lembrado pela história. Cara, teu microfone tá alto mesmo, agora que eu percebi. Mas o que Pra mim tá baixo. Deve ser o retorno. Eu já falei, pelo menos para alguém tá baixo. Né? Então o que a gente tem deixado? Quando a gente fala de filho, de filiação, de dar continuidade, como o pastor Ricardinho lembrou do texto, né, que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é um Deus pessoal, mas é um Deus que atravessa gerações de forma pessoal. Tá? E qual é o impacto que você tem dado? Qual é o impacto que eu tenho dado? E eu acho que legado é justamente isso, né? As pessoas às vezes pensam assim, cara, o que eu vou deixar? Né? O que eu vou acumular aqui? Legado não é coisas, legado não é obra simplesmente, mas legado é o que você imprime em outras pessoas, as pessoas que vão lembrar de você, né? A Bíblia vai contar, o próprio Jesus falando, que aquele que acumulava coisas, aquele que enchia, né, os seus celeiros, ele vai chamar de louco. Uau. Né? Ele vai falar, essa noite Mateus pedirão capítulo sua 6, alma. né? Ele vem dizendo que é necessário que a gente entesoure para quem nós seremos. Eu até contei no domingo, agora eu fui fazer o ofertório, e eu contei que quando meu avô faleceu, e meu avô foi um dos grandes pastores do Brasil, plantou mais de uma centena de igrejas, é um homem que tem ruas dedicadas a ele, é um homem que escreveu livros, que tem mensagens famosíssimas. Tem gente que prega as mensagens dele até hoje. Tem gente com um ministério que tem os esboços pregar dele as mensagens dele, justamente. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para o primeiro enterro como pastor, e eu perguntei a um dos pastores da igreja aonde ele tinha sido enterrado. E quando eu cheguei para ver onde ele tinha sido enterrado, tinha a lápidezinha desse tamanho aqui, né? A plaquinha pequena. E eu tinha a ideia, como, sabe aqueles filmes americanos, ou então aquele de Buenos Aires, Recoleta, né? Evita Peron, aqueles negócios gigantescos. Cara, eu achei que ia ter um monumento em nome dele, entendeu? Eu achei que ia ter um negócio assim que trouxesse para ali, para aquela terra, a grandeza que ele viveu durante a sua vida. Só que eu sabia a história dele e eu não sabia a história da pessoa que estava do lado, mas a plaquinha era a mesma. Então, assim, se você não acumula para quem você será, o que você acumulou aqui não adianta nada. Se você não acumula, se você não entesoura para o que virá, o que você está fazendo hoje é literalmente jogar seu tempo fora. Porque o meu avô, que foi esse grande homem, que conquistou grandes coisas, que viveu grandes etapas, que fez e aconteceu, que abriu não sei quantas igrejas, que deu início a não sei quantos ministérios, que tem não sei quantas coisas, a plaquinha dele é do mesmo tamanho do nome da pessoa do lado, que eu nem sei quem é. Então, se no céu você não for conhecido, você está vivendo errado. Certeza. E o que nos consolou foi isso, né? Foi saber aonde ele está hoje. Onde os tesouros foram acumulados, né? No direito, a herança e o legado tem uma diferença, né? Quando eu falo que deixei uma herança para alguém, eu estou deixando uma cota parte dos meus bens. Então, se eu deixo 10% de tudo que eu tenho para você, então é uma herança. Tu vai assinar isso ou tu vai só falar? Agora, o legado... Cadê, 10, né, o documento? 20, 30, Cadê 40, o documento? Agora, tem uma outra possibilidade dentro da sucessão, que é o legado. E o legado, ele é um bem único. Ele pode ser um bem. Então, se eu deixo um anel para uma pessoa, se eu deixo um carro específico para uma pessoa, aquilo não é uma herança, aquilo é um legado. Uau! Então, quando eu deixo um legado, eu estou deixando algo específico para uma pessoa. Uau! Tá? Não é algo genérico. Porque se eu falo de herança, na verdade é dinheiro. Tudo tá atrelado ali, à moeda, né? Ao bem, né? Eu vou vender tudo e daquilo tudo tem uma porcentagem de dinheiro que vai ficar com você. Vale X. Que pode ser expresso num bem. Agora, quando eu deixo um legado, eu deixo um bem específico. Então, quando a gente fala também aqui de legado, estou falando assim, qual é o bem específico?
que eu deixo para você? Caraca, qual é o bem específico que eu coloco nas suas mãos? É interessante se a gente for pensar na sucessão, né, dos patriarcas, né, que a gente começou dizendo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Qual que foi o legado? Né? É o Deus de. Ou seja, era a única família, era a única sucessão ali que tinha Deus. Porque eles ainda eram peregrinos. O legado, né? era Deus. Pastor, eles não tinham uma cidade estabelecida, não tinham uma nação estabelecida. Era um monte de gente, uma família, era uma família e várias famílias viajando por aí, andando no meio do deserto. E até que eles isso me fala muito ao meu coração de tipo assim, o que a gente tem de maior bem para legar aos nossos filhos, a outras pessoas? É o relacionamento com Deus. E dentro desse princípio tem duas faces que são muito fortes, assim, e que a gente precisa trabalhar muito bem dentro da realidade que a gente vive hoje, que é o próprio legado e a questão da honra, né? Porque, como o Rafa falou, eu deixo um bem específico para alguém. Aquele bem específico que eu estou deixando é algo de um valor sentimental, um valor monetário. Tem vários valores agregados. Mesmo que não tenha valor ali, monetário, talvez seja um valor inestimável. Inestimável. A minha sogra ficou da minha avó um quadro, que não vale nada, mas ela falou assim, esse quadro aqui vai ficar comigo. E eu vou botar na minha casa. Porque tem um valor sentimental. Exato. E aí tem esse legado. Agora, quem recebe também tem que entender o valor desse legado. E aí vem a honra. Exatamente. Aí vem a questão da honra. É isso, eu recebi o quadro. Esse quadro vale R$1.000. Beleza, eu quero dinheiro. Ele não deu valor ao legado. Ele não entendeu qual era o legado. Ele deu valor ao bem e não ao legado, entendeu? Então são duas coisas que são muito agregadas aí. E que são diferentes, São diferentes. Então uma coisa é o legado para quem deixa e a outra coisa é a honra de quem recebe. A honra que eu vou dar para quem recebe o legado. É porque você pode receber um legado e não tratar bem dele. Eu vou depredar esse bem e acabou.